Estão. Eu tô morrendo de Glória. frio aqui. Tá muito frio na minha cidade. Eu sou de Franca, interior de São Paulo, então eu tô com uma coberta porque eu tô morrendo de frio. Aqui, o Ó, escritório aqui tá muito frio. Ai, nossa, a coberta não tá dando conta que eu tô gelando. Eu falei, gente, peguei uma coberta da minha filha aqui e coloquei porque eu tô com muito frio. E o chazinho, né, gente? Tá todo mundo com chazinho aí. Eu fiz questão. Eu falei, nossa, o chá das magras. Então deixa eu... Meu chazinho de por isso que tem que açaí. tomar o chá para esquentar. Beleza. Nossa, eu tô tomando. Tá neblina, gente. Na minha cidade não é assim também, assim, de abrir a janela e tá uma neblina. Falei, meu Deus, São João Batista trazendo o frio, talvez simbolizando muitas coisas, porque tá chovendo também, fora de uma época. Assim, não é normal chover nessa época aqui, né, no estado de São Paulo e no geral, né? E aqui tá uma chuvinha, mas uma chuvinha muito boa. Então, tudo isso a gente vai reparando, né, que pode trazer para nós. E hoje a Cíntia me incumbiu, então, de uma missão, né? Meu nome é Priscila. Depois eu vou falando se eu ver que dá certo, eu vou falando um pouquinho da minha história e vocês a de vocês. É um prazer muito grande estar aqui. A Mari, que está aqui agora, a Chociane, eu já conheci, eu acho que um pouquinho, né? A Fer tá aqui, tudo bom, Fer? A Luma, a Ana, a Analice, minha Dai, querida amiga também. E para quem for ver a gravação. A Cíntia me acalmou, porque eu sou professora e professora já tem aquilo, né? Vou dar uma aula. Então eu já estava preparando assim, não, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo, nossa, eu não posso esquecer disso. Muito preparando uma aula. E aí, que ontem eu não estava aqui, eu passei por algumas coisinhas assim, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, e eu falei, Cíntia, eu não vou conseguir fazer o jeito que eu quero. Ela falou, Priscila, mas é um chá de amigas. Aí, bum, sabe? Eu falei, nossa. Eu acho que, pera, então não é pra eu ser tão formal desse jeito. Eu posso relaxar, mas eu tenho essa coisa, né? O mental não para. Então, é o equilíbrio do sentir, do mental e querendo já fazer milhões de coisas para que tire o melhor aqui da minha missão hoje, talvez, de trazer para vocês um pouco a fé do mês de junho de Santo Antônio, São João e São Pedro. Desde criança, a minha família tem uma devoção muito forte nos três santos, então eu tenho uma história já. Desde criança, nossa família sempre reuniu para rezar o terço, levantar a bandeira. Não sei se aí alguns de vocês têm esse hábito, já teve. Então, eu não sei qual é o segmento de vocês, então aqui eu não vou falar no aspecto religioso, eu quero falar muito mais no aspecto espiritualidade, que por muitas vezes, nesse processo de autoconhecimento, e a Cíntia sabe bem, né? Quantas conversas eu tive com a Cíntia de falar, Cíntia, agora que a minha expansão de autoconhecimento está acontecendo, coração, cabeça e tudo, e ciência quântica, meu Deus, onde que fica tudo isso, né? Para eu integrar? Então a minha criança interior levou muito choque de tipo assim, mas peraí, agora então tudo que fez parte da nossa vida, você simplesmente vai jogar no lixo? É isso que você vai fazer? Eu não consigo associar tudo isso. Então eu precisei, né, eu precisei voltar muito para as minhas raízes para que os milagres voltassem a acontecer na minha vida. Claro que eles já estavam acontecendo, mas eu fiquei um pouco perdida com tanta informação, com tanto conhecimento, e eu falei assim, não, agora eu sou livre, então eu preciso acertar tudo isso. E a minha liberdade, na verdade, estava na integração de eu unir tudo que a minha criança aprendeu de espiritualidade com a minha vida adulta agora, com uma fé que integra esse meu lado da criança, que é onde eu tenho força. É onde eu tive força para botar no mundo os apagos de Nossa Senhora, algumas pessoas aqui, depois eu vou falar um pouquinho deles, mas foi só depois que eu consegui juntar a minha criança com as raízes, parar de excluir todas as minhas raízes, eu trouxe para o mundo algo que está sendo muito especial. Então, esses três santos fazem parte disso. Então, desde criança, eu aprendi a confiar no poder de Santo Antônio, São Pedro e São João. E hoje, dia 24
dia de São João Batista. Então, esse vai ser o último que eu vou falar, porque é dia de São João, né? Então, eu acho que é mais que merecido vocês que estão aqui e eu também, nós recebemos muitas graças de São João. Mas eu vou começar a falar de Santo Antônio. Dia 13 de junho foi dia de Santo Antônio, o famoso dos pães. Quem conhece aqui um pouquinho da história de Santo Antônio, vamos conversando comigo. Por que que ele está com Jesus no colo? Então, antes de falar, aqui todo mundo tem muito conhecimento já de energia. Então, eu quero falar um pouco da energia deles. Santo Antônio, gente, se a gente for começar a ir lá na ciência quântica. Oi, tá escutando? Tudo tranquilo? Então, todo mundo vendo aí Santo Antônio? Então, Santo Antônio, ele é conhecido, né, como os que entrega pães, né? É muito típico no dia dele ter a celebração dos pães. Muitas pessoas vão à missa, levam os pães para que sejam consagrados ali, para que nunca falte o pão de cada dia. E eu aprendi que o Santo Antônio era o santo casamenteiro, isso na nossa infância. Mas depois, ao longo do tempo, eu fui querendo me conectar mais com Santo Antônio. E eu falei, mas Santo Antônio, e eu tenho uma graça no Santo Antônio, gente. Eu tenho várias graças, mas do Santo Casamenteiro é verdade também, porque a história real do Santo Antônio, dessa parte do casamenteiro, mas ele é muito mais que isso, é porque uma vez uma senhora, em oração, ela pediu para Santo Antônio, ela precisava de um dote para a filha dela poder casar e ela não tinha condições. Então ela rezou muito para Santo Antônio e em sonho Santo Antônio né, apareceu para ela com um saquinho de moedas, exatamente do tanto que ela pediu. E aí ela sonhou, na hora que ela acordou, aquele saco de moedas estava do lado da cama dessa mãe. E a filha pôde casar com dignidade, porque nessa época tinha os dotes. Então, um dos motivos que ele é o santo casamenteiro é disso. Então, Santo Antônio, ele é o nosso santo milagreiro, gente. Então, você quer um milagre muito grande na sua vida, pode rezar, conversar com Santo Antônio. E quando eu comecei essa integração mais madura das fés dos santos para minha criança para entender, porque dentro da ciência quântica, o que que a gente começa a aprender? Que eu tenho Deus dentro de mim. Eu tenho todo dentro de mim. Eu sou centelha divina. Que hora que os santos vão se fazer auxiliares no meu cocriar? Nós somos seres humanos assim como eles foram. E eles não eram perfeitos, assim como também nós não somos. A diferença que a gente pode se inspirar, e talvez essa seria a oração que hoje nós, com muita consciência, porque aqui todo mundo conhece um pouco já, né? Já tem esse amadurecimento. E vão conversando comigo, tá, gente? Que é um chá. A Cíntia mesmo pegou e falou. Assim como nós, os santos tiveram medos, os santos, eles tiveram dificuldades, os santos tiveram desafios, e esses três santos tiveram. Só que a diferença é que, no final das contas, eles confiaram, entregaram e viveram a missão. Então, nesse período, quando eu tô num período de integração de graças, eu trago Santo Antônio, eu trago São João, eu trago São Pedro. Eu falei, me ajuda a acreditar que eu sou centelha divina. E eu coloco para fora o que eles. Então, coloque em mim como que eu preciso pedir, como que eu preciso conversar para manifestar e materializar a missão que eu preciso viver, o que eu preciso, a força que eu preciso ter de agir. Então, os santos, eles vêm muito agora que a gente tem toda essa consciência, né? O Santo Antônio é um dos santos que eu mais conheço que viveu o estado de iluminação. Santo Antônio, ele tinha bilocação. Poucos santos têm. Então, por isso que falo que o Santo Antônio é um milagreiro mesmo. Sempre quando você não tá com a força necessária do confiar, do entregar, porque o que que é cocriar alguma coisa? Nada mais é que entregar, confiar.
Quantas vezes a gente confia com controle, a gente não entrega. Então, Santo Antônio vem para nos ajudar nessa parte de colocar a ciência quântica em ação, da fé, da entrega. Santo Antônio vem, porque ele é o que alcançou um nível muito grande. Pensa, ele alcançou o estado da iluminação porque ele bilocava, ele estava num lugar, ele estava no outro. Santo Antônio, ele tem esse bebê no colo, que é o menino Jesus, porque muitas vezes Nossa Senhora se mostrava para Santo Antônio com uma criança no colo. E ela entregava essa criança para Santo Antônio. Então, o menino Jesus gostava muito de receber o carinho de Santo Antônio. Então, Nossa Senhora constantemente visitava ele. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho dessa parte também. Então, Santo Antônio, ele tinha essa fé e essa entrega dele muito grande. E é por isso que ele realizava tantos milagres. Ele realizou milagres em vida e ele realizou muitos milagres depois, né, que ele se foi. E é onde começou os grandes testemunhos de fé, de promessas. Então, qualquer coisinha que você estiver passando agora, traz Santo Antônio. Um diferencial muito grande também da história dele, ele tinha um poder da comunicação muito grande, muito grande. Ele tinha muita facilidade de falar, ele tinha muita palavra, ele tinha o dom da oratória. E aí que eu comecei a estudar um pouco mais Santo Antônio, né? Então, dessa parte do casamenteiro, eu vivi uma graça dele, porque quando antes de eu conhecer meu marido, eu pedia, né? Já conversava com Nossa Senhora, já tinha batido uma conversa com ela ali e as coisas estavam acontecendo, mas eu não estava enxergando. Até que uma amiga minha me deu uma trezena de Santo Antônio de presente. E ela falou: Ó, Priscila, faz a trezena de Santo Antônio, você é tão devota dele para outras coisas, por que não se acreditar que ele é o santo casamenteiro? Eu falei: Ah, você quer saber? Vou fazer então, vai. Gente, depois de 13 dias, eu comecei a namorar meu marido. Então, isso assim, são coisas, fatos, fatos e mais fatos de Santo Antônio. Só que nesse meu percurso de docente, quando eu comecei a dar aula, gente, o que a gente mais tem medo é de falar em público. E como professora, quando eu comecei a atuar, eu falei, meu, como é que eu vou conseguir dar aula para 35 alunos? Como que eu vou, né? Depois eu comecei com 28 anos, eu entrei no ensino superior, né, numa faculdade aqui da minha cidade, passei no concurso aqui da faculdade, e eu falei, gente, com 28 anos eu tô dando aula, eu tô trabalhando com as professoras que me deram aula, e eu vou dar aula para esse povo. O que que eu vou falar? Como eu vou falar? Que eu vou fazer para elas prestarem atenção em mim ou agregar? E aí Santo Antônio apareceu na minha vida. Nesse sentido, Santo Antônio ele tinha muita facilidade na comunicação. Quantas vezes nós, terapeutas, aqui eu só tô falando com terapeuta ou qual que é o meu público aqui? Terapeutas e não terapeutas? Ou todas terapeutas? Eu não sou terapeuta. Mas assim, o que que você faz, Luma? Eu sou enfermeira e faço um monte de coisa. Certo, mas se comunica com pessoas, né? Sim. Independente da profissão, a gente se comunica. E quantas vezes a gente precisa e quer falar algo com alguém com posicionamento, com fé, com entrega, e às vezes a gente não consegue. A gente simplesmente não consegue porque o medo de ser vista é tão grande que a gente não coloca a nossa voz no mundo da forma que a nossa centelha divina gostaria que a gente colocasse. Porque, lembra, a gente tem aqui uma centelha divina, só que o ego, ele tem tanto medo que aí ele se apaga e a gente não transborda na vida do outro, em qualquer lugar que a gente esteja, da forma talvez que a gente quer, porque ou o ego entra no automático, ou a gente desempolga da pessoa que está do lado e fala, ai, essa pessoa aqui, ai, não vai entender nada que eu tô falando. Por N motivos, a gente cala a nossa voz. E Santo Antônio vem para nos dar esse dom, porque ele foi meu maior intercessor nessa parte. Claro que a gente tem muito o que fazer, né? Para a gente falar bem, a gente precisa estudar, ter certeza do nosso repertório, mas eu sempre pedi a intercessão de Santo Antônio, muitas vezes. E aí eu me emociono, porque
Foram muitas vezes que eu pedi todo atendimento que eu tenho. Eu sou super chorona, viu, gente? Já vai acostumando. Eu acho que eu não vou me emocionar. Eu falei ainda pra Cíntia, falei, Cíntia, eu tô muito chorona ultimamente, porque tem acontecido muita coisa em relação aos apagos de Nossa Senhora. E eu tenho estado muito emocionada. E eu tenho sentido muito forte a presença desses três santos. E aí, Santo Antônio, eu sempre peço para ele, antes de um atendimento, eu peço para ele, fala, Santo Antônio, coloca na minha boca o que eu preciso falar do jeito certo, porque às vezes nós estamos tão cheios de conhecimento e a gente quer falar de um jeito que a pessoa absorva esse conhecimento, mas não é dessa forma que a pessoa precisa receber. Às vezes a pessoa precisa receber de uma forma simples, e Santo Antônio fazia isso. E Santo Antônio, ele uma vez ele estava num lugar vivendo uma missão e ninguém queria escutar o que ele tinha para falar. Então o que que ele fez? Ele foi falar para os peixes. E aí é mais um milagre de Santo Antônio. Não sei se vocês conhecem uma imagem de Santo Antônio, os peixes todos pertinho dele, porque ele foi falar para os peixes. Gente, Santo Antônio, a missão dele, ele se colocou tanto a serviço de Deus, de Jesus, que ele falou: ok, ninguém quer me escutar, eu vou falar para os peixes, mas eu vou proclamar a palavra de Deus, eu vou proclamar a palavra de Jesus. E ele não se importou, e ele foi falar para os peixes. E ele, à medida que ele ia falando para os peixes vieram à borda da água e milhares de peixes ali ficaram, né, no transbordo da água e algumas pessoas viram. E a partir daquele momento, Santo Antônio passou a ser muito conhecido, porque muitas pessoas falaram assim, gente, o Santo Antônio ele fala muito bem, até os peixes vieram escutá-lo. Então talvez a gente também precise escutar. E pessoas que estavam passando ali e devagarzinho foi parando, porque ele está falando para os peixes, alcançaram muitas graças naquele momento mesmo que ele estava pregando para os peixes. Então, o que que a gente pode concluir de tudo isso? Nós, seres humanos racionais, muitas vezes a gente rejeita um pouco, né, os Santo Antônios que aparecem na nossa vida, querendo falar palavras boas, querendo falar palavras, né, de fé, e a gente rejeita, porque a gente está com pressa, a gente não está afim de escutar, a gente não está afim de falar, ah, não, isso aqui eu já sei, nem preciso mais escutar. Será? E os peixes, que são seres que vivem, né, não são racionais, mas têm essa energia também, são filhos de Deus, faz parte de um ecossistema, eles sentiram que ali tinha poder, porque é energia, não é? Tudo não é energia? Então, esse é um dos milagres de Santo Antônio. Só que o mais interessante de Santo Antônio, que serve para a nossa vida, que eu acho que está mais forte para eu falar para vocês, todo mundo sabe, ele nasceu em Portugal, por isso que fala, né, Santo Antônio de Pádua. Mas ele sempre foi muito inteligente. Então, eu, por ser professora também, gente, eu sempre peço para Santo Antônio inteligência. Eu falei, Santo Antônio, pelo amor de Deus, eu preciso da sua inteligência. Me põe ó, um pouco, 1% da sua inteligência, para mim já tá ótimo. Eu falo muito assim, falei, Santo Antônio, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma conversa constante com Santo Antônio. Então, Santo Antônio é o meu santo diário, porque tem dia. Eu dou aula à noite todos os dias. E hoje esse chá está sendo possível. Graças a Deus, por causa desse jogo do Brasil, então eu não vou precisar dar aula à noite. Por isso que eu nunca consegui participar do chás, porque 5 horas às vezes eu já estou na faculdade e tudo mais. E aí, diariamente eu falo, Santo Antônio, me ajuda a falar o que eu preciso falar, que eu tô com medo de esquecer disso, daquilo outro que acontece. Mas uma das coisas que vem mais forte para falar para vocês de Santo Antônio é a entrega no sentido de quando o Santo Antônio começou a missão dele, ele queria ser Marte. Ele pegou o navio, ele sabia que tinha missioneiros, né, acho que na África, se não me engano, que estavam indo falar a palavra de Deus, mas estavam sendo mortos, mas ele era esse destino que ele queria para ele. Ele queria muito morrer em nome de Deus. Então ele pegou esse barco e ele queria ir. Se não me engano, é África, gente, mas depois eu até preciso conferir. Só que isso
Foi o que Santo Antônio escolheu para ele, desenhou, falou: eu vou morrer em nome de Deus, porque eu vou lá falar, mas se eu morrer, eu tô morrendo em nome de Deus. Então é isso que eu quero para mim. E ok, nós sabemos tudo que a gente quer para nós, né? Eu quero isso. E Santo Antônio queria isso. Pegou esse barco rumo a esse lugar, fazer essa missão para morrer como mártir. No meio do caminho, ele ficou doente. E aí, ele teve que atracar esse barco e descer na Itália. Então, muitas pessoas pensam que Santo Antônio é da Itália porque aí a missão dele foi na Itália. Gente, quantas vezes a gente quer algo para nós e muda tudo? Santo Antônio, ele escolheu morrer em nome de Deus. Mas o que Deus pensou? Eu falei: meu querido Antônio, você vai até viver em missão, mas antes de você morrer, você vai fazer muitas outras coisas para mim e não vai ser do jeito que você está pensando. Vai ser de outra forma. Então ele teve que descer na Itália, porque ele ficou doente, e ali ele começou a história dele, dos milagres, do dom da pregação, porque aí muito rápido espalhou esse dom da pregação que ele tinha. Então muitas pessoas chegavam até ele. Então uma das pessoas foi uma mãe, ele intercede muito pelas crianças, muito pelas mães, porque uma desses milagres foi uma criança que eu não lembro se ela caiu, o milagre, ou se ela, eu acho que ela sumiu. Tem esse milagre também, só que esse é tipo, depois que ele já tinha morrido. Essa ele estava vivo. A criança sumiu. E a mãe, desesperada, foi lá conversar com Santo Antônio. Santo Antônio, né, eu não falava Santo Antônio, falava padre, né, enfim. E ela pediu pelo amor de Deus, porque a criança tinha sumido. E aí ele falou, antes de você acender a vela das lamparinas, a sua criança vai voltar. Então, além de tudo, ele tinha esse dom da profecia, da oração, porque ele estava em entregue constante com Deus. E aí, dito e feito, na hora que a mãe foi acender a lamparina, porque já estava escurecendo, a criança apareceu. E a criança apareceu dizendo: mamãe, eu estava seguindo alguns peregrinos, mas chegou uma pessoa e me trouxe de volta. Então foi centenas de milagres. Só que Santo Antônio, quando ele atracou na Itália, ao invés dele ficar revoltado por não ter cumprido a missão que ele queria, do jeito que ele queria, o que que ele foi fazer? Ele foi viver ali mesmo. Ele entregou. Ele confiou. Ele falou: ok, então eu tive que descer aqui na Itália, então talvez é porque algo eu preciso fazer aqui. E foi dessa forma que ele ficou conhecido mundialmente. Se ele tivesse atracado lá na África e já morrido em pouco tempo, quantos milagres ele deixaria de fazer? Então eu acho que o que mais me inspira no Santo Antônio é soltar o controle, é a providência, é confiar na providência de Deus, porque Santo Antônio não queria aquilo, ele queria outra, mas Deus queria outra coisa para ele. Então, quantas vezes a gente fica na dúvida, eu quero isso, mas será que Deus também quer? E aí você fala, não, mas eu sou co-criadora da minha realidade, eu crio a minha realidade. Só que se você tá aqui em diversas conversas que você tem com você mesma e com Deus e fala, não, mas Deus, faça a sua vontade, eu quero viver fazendo minha missão, vivendo meu propósito. Só que, gente, você vai viver o seu propósito. Santo Antônio viveu o propósito dele, que foi espalhar a palavra de Deus. E ele se tornou o quê? Eterno. Porque é aí que Deus potencializou todos os dons que ele tinha, e aí ele viveu. Viveu falando de Deus, vivendo os milagres de Jesus, fazendo os milagres, mas não era por ele. Ele sempre soube que não era por ele, era por Jesus, que aí Jesus vinha descansar no colinho dele, de Santo Antônio. Então, eu acho que o que pode mais nos inspirar desse primeiro santo é confiar na providência divina. Quantas vezes a gente se colocou em confusão aqui, né? De querer uma coisa, essa coisa não está acontecendo, ou a gente quer desse jeito, acontece do outro, e a gente não valoriza o outro, porque não aconteceu de fato do jeito que a gente quer. Então, eu acho que aqui, nós, como mulheres adultas, que tem um nível de expansão de consciência muito grande, muitas vezes isso é uma cilada.
porque nós deixamos de sentir a providência divina, assim como Santo Antônio sentiu a providência divina na vida dele. Porque nós nos colocamos num controle total e ficamos tão obcecados que somos centelhas divinas, somos co-criadores, somos manifestadores, então eu tenho que manifestar isso, não, então eu tenho que fazer aquilo, que a gente se torna pessoas o quê? Sem esse sentir da providência divina. Então é um entregar. Tá, eu quero. Você tá entrando num navio hoje. Onde você quer atracar? É nesse lugar. Só que fala, ok, Deus, se você achar que eu tenho que atracar em outro e vai ser muito mais divertido, vai ser muito melhor pra mim, pra eu viver a sua missão, e onde quer que seja, gente. Porque hoje, né, eu custei entender. Quando eu comecei nessa parte de terapia, trabalhar como terapeuta, eu achei que a vida seria muito mais fácil. Porque eu falei, mais fácil. Qualquer coisa é mais fácil que dar aula, gente. Ah, nossa, eu chegar para falar para 40 alunos, que às vezes não quer nada com nada. Imagina, eu sendo terapeuta, eu vou falar para quem quer ouvir de fato, para quem quer melhorar, para quem quer expandir consciência, para quem quer. Nossa, aí sim eu vou ter sucesso. Tá, eu fui lidar com vários tipos de pessoas. E eu também estava no processo. De quê? Pessoas, quanto mais a gente sabe sobre espiritualidade, às vezes mais cabeça dura a gente fica. Às vezes, os clientes que aparecem na minha vida, que tem muito nível de consciência, assim, é o que são os mais difíceis de colapsar a onda ali e acontecer as coisas, porque tá tão já cheio de informação, mas construiu uma barreira. E pessoas que às vezes não sabem de nada, chega aqui, a gente faz ali os movimentos, bro, chuva. Chuva de bênçãos. Por quê? Porque a pessoa só tem a fé com ela. E ela não sabe de mais nada. E isso basta. Então, Santo Antônio, olha a inteligência que ele tinha. Ele era muito inteligente. Só que ele usou esse mental dele para trabalhar a favor da fé. Sempre falando, sempre na humildade de Jesus, Deus, se coloca na frente. Faça a sua vontade. E as coisas foram acontecendo. Então, depois, assim, eu quero mostrar uma oração de Santo Antônio para vocês, que é a mais famosa de todas. Então, prosperidade para Santo Antônio era isso. Ele sabia que Deus cuidava de tudo. E ele sabia tudo de ciência quântica, gente. Só que ele não falava dessa forma. Não podia. Você acha que na época dele, 1200 e alguma coisa, podia falar de ciência quântica? Não, Santo Antônio vivia pura energia. Alguém que consegue o dom da bilocação. Pensa tudo que ele não sabia. Mas ele não falava, ele ia devagar. Então, é isso. E aí, a generosidade. Santo Antônio pregava muito. A generosidade abre caminhos. Quanto mais gratos somos, quanto mais olharmos para o próximo, mais bênçãos a gente tem. Isso é fato. E isso, para quem já ouviu falar no Hélio Couto, que ele fala tanto da ciência quântica, alguém aqui conhece o Hélio Couto, gente? Acho que todo mundo ou não. Porque para quem gosta desse tipo de coisa, o Hélio Couto é o nosso pai moderno aqui da cocriação, né? O que que o Hélio Couto mais fala quando a gente está nas aulinhas dele? Ele fala muito trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí ele fala gratidão, servir. Santo Antônio falava justamente isso. Quanto mais servimos, mais gratos somos, mais bênçãos acontecem. E às vezes a gente está nesse processo de expansão de consciência tão forte, que a gente se coloca dentro de uma bolha. E a gente começa a olhar só para nós e para as nossas questões. E aí a gente fala, não, eu tô num processo aqui, uau. Mas ok, você tá tendo tempo também de viver a vida olhando o coletivo, olhando pro próximo. Se o próximo tá precisando de uma palavra amiga, que às vezes tudo que ele precisa é de 1% do que você sabe. Você sabe tanto já, você tá doando isso pro outro de uma forma assim, no meio de um assunto. Então, esses dias para trás, eu estava numa correria ali na sala de aula, semana de provas, descendo a escada para chegar correndo, corrigir prova, porque a gente tem prazo, não sei o quê. E uma aluna me parou. E ela me parou falando assim: Priscila, eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso decidir o que eu vou fazer. E eu sabia que ela tinha umas questões ali de uns projetos que ela estava fazendo.
e ela só precisava de uma palavra. Gente, eu não falei nada. Eu só falei algumas poucas coisas ali pra ela e ela me deu um abraço. E aí eu desci a escada e eu falei, meu, e eu às vezes querendo fazer trocentas milhões de coisas e um minutinho que eu falei uma palavra para essa aluna, ela decidiu uma coisa da vida dela. Porque eu tinha conhecimento de algumas coisas, eu tenho conhecimento de coisas de fé, de ciência quântica, só que eu uni isso ao que ela estava vivendo ali, e de outras palavras eu falei sobre isso, mas entende? Então, será que a gente está saindo da nossa bolha um pouco? Isso é muito importante. E Santo Antônio, ele não ficava ali na expansão de consciência o tempo inteiro, porque isso é muito cômodo. É muito cômodo a gente ficar só no meio nosso, que nós nos entendemos, nós temos muitas coisas para partilhar. Então, Santo Antônio seria muito cômodo para ele ficar servindo só para quem quisesse escutá-lo. Mas não, ele saiu, ninguém quis escutar ele, ele foi falar para os peixes e ali começou o nome dele de boca em boca, porque ainda assim ele falou. Então, era muito mais fácil ele ficar só entre os alunos, porque ele dava aula também, né, para os seminaristas. Não era muito mais cômodo, mas não. Ele tinha que levar a palavra de Deus, desses milagres, de falar assim: ó, você é templo de Deus, você consegue também alcançar tantos milagres. Fora, fora. Bem saindo da zona de conforto. Então, isso é uma coisa que também vem muito forte para falar em relação a Santo Antônio e a todos esses outros santos agora que eu vou falar. Que a gente tenha coragem de sair da nossa bolha, porque é muito gostoso ficar na bolha. É muito gostoso, sendo que às vezes o que a gente tem para falar tá fora. Então, o que que é o grande desafio? Nós, pessoas aqui, que a gente, né, querendo ou não, a gente, graças a Deus, a gente se abriu para esse lugar de expansão de consciência e eu quero que vocês pensem um pouco como a vida de vocês mudaram depois que vocês se abriram para esses processos de expansão de consciência. Muito, gente, muito, eu tenho certeza. Quantas coisas vocês já viveram depois que conheceu movimentos, né, de expansão de consciência, que eu nem vou elencar qual, tem tantos, né? Tem constelação, tem os trabalhos energéticos, que são vários. Só que quantas vezes a gente vai querendo ficar cada vez mais no nosso lugarzinho ali de conforto, porque só eles me entendem. Aqui, o que eu mais gosto é de ficar no meu meio, porque aqui eu posso, gente, falar de energia, né? Eu fui em maio, eu estive no encontro da Bela, no retiro de cura ancestral, acho que a Bela já veio falar no Chá das Magas aqui. Gente, quanta cura, que delícia! A gente estava entre nós ali, entre fadas, pode falar livremente sobre tudo que nós conhecemos, tudo que a gente vivencia. Só que, gente, tem a hora de, ok, eu vou tirar isso daqui, e como que eu vou transformar isso para levar adiante? A generosidade de levar isso adiante, mas não querendo forçar ninguém. Tem quantas pessoas aqui, né? Nós aqui acreditamos tudo em fada, mas fora, não acreditam. Você vai falar ficar forçando a pessoa a acreditar? Não. Mas como é que você pode levar essa magia da leveza da vida fora? Primeira oportunidade sem conta. Então não é pra gente ficar virando pregador nem nada disso. Mas Santo Antônio, ele saiu da bolha. E uma palavrinha aqui, outra ali de amor, nos cura. É aí que é olha o tanto, né? E isso o Hélio Couto também reforça. Lembra, quanto mais a gente faz bem pro próximo, é dopamina atrás de dopamina que é disparada em nós. Deus é tão perfeito que ele falou: olha aqui, para a pessoa gostar de fazer o bem, quando ela acabar de fazer, eu vou disparar dopamina no cérebro dela para ela se sentir muito bem. E nesse lugar, a cura para nós. Então, é muito importante que a gente esteja na nossa bolha, para que a gente se nutra, assim como Santo Antônio tinha largos períodos de oração, de vivência aqui, ó, que a gente se nutre fazendo isso. Só que ele se nutria e ia levar isso para o mundo. Só que de uma forma que, às vezes eu tô tomando um café com meu marido, tô falando uma coisa, tô dando aula, falo mais um pouquinho de coisa. Um pouquinho, mas a gente tá o quê? Transbordando na vida do outro, de alguma forma. A gente para de olhar um pouco para o nosso nível de expansão, para os nossos problemas,
e serve ao outro. E sem você perceber, você alcançou curas, abriu caminhos na sua vida, que você falou: ah, o que que eu fiz? Você foi generoso, você foi grato. Porque começa a reparar, quando você faz bem para a vida de alguém, tirando do profissional, só vivendo, só fazendo, como abre graças na nossa vida. Então, Santo Antônio, ele nunca teve dúvida disso, tá? Deixa eu ver o chat aqui, que agora eu vou passar para o próximo santo. Ah, tem a igreja de Santo Antônio? Floresçam de Deus te plantar, exatamente. Quantas vezes a gente quer florescer num lugar, forçar uma situação que não é pra gente forçar, né? Conheço, maravilhoso, meu Deus, muito. Ai, que legal! Dai, você também é devota aí de Santo Antônio? Verdade, hoje a gente tem as redes sociais, Santo Antônio não tinha. E quantas vezes a gente, por vergonha, medo de ninguém nos ver, fala assim, ah, eu levei só 5 curtidas. Gente, ninguém foi escutar Santo Antônio. Ninguém. Foi os peixes escutar o Santo Antônio. E ainda assim, ele se sentiu extremamente feliz porque os peixes escutaram, porque são seres de Deus. Então é a gente parar de ter essa vergonha mesmo, de colocar a palavra de Deus da forma que a gente tem aprendido, né, do profissional. A Cíntia, como que ela fala a palavra de Deus? Pelos números, por tudo que ela propõe. Então é cada uma, né? Luma, você é enfermeira, mas como que você leva isso? Você trabalha numa área de saúde, onde lida com pessoas que estão completamente vulnerabilizadas. Como unir esse profissional com essa parte da missão? Então, em todos os lugares, dá para a gente levar um pouquinho de Santo Antônio conosco, pedindo a inteligência dele para que a gente use tudo que a gente tem de conhecimento falando para o próximo, sendo instrumento de cura para o próximo, porque a gente se cura junto. É impressionante. É a forma que a gente mais rápido se cura, é fazendo esse bem para o próximo, e não a gente ficar olhando nos nossos problemas e consciências, expansão, tudo nós. Não, não é por aí. É duro isso, porque eu fiquei muito revoltada com isso já. Só que até que eu me rendi, eu falei, meu, é verdade, é verdade. Quantas vezes isso eu vivi semana passada? A gente vai se acostumando tanto a ficar na nossa bolha também, e eu nem sei por que tá me vindo falar isso, gente, antes de eu passar para São Pedro. Mas eu comecei a. Quando a gente começa nesse processo de expansão, é natural pessoas se afastarem de nós, não é normal, é energia, porque a gente começa, né, a ressoar outras coisas, a gente começa a intencionar uma vida diferente e vai perdendo as pessoas no meio do caminho. Só que, lembra que também é ensinado em tudo que a gente já viu de expansão de consciência que tudo é sobre nós? Tudo são projeções? E o que que acontece? No primeiro jogo do Brasil, eu, eu me desliguei de muitas pessoas porque eu falei, meu, parece que esse assunto nem tá fazendo sentido mais eu conversar. Nossa, que coisa mais rasa, eu quero falar de coisa mais profunda, né, e tal. A gente começa a ficar assim, sabe? A gente começa a perder a paciência com determinadas pessoas que tem um assunto tão raso. Só que, gente, é o que elas têm. E de alguma maneira, a gente, quem sabe, abre uma frestrazinha ali pra gente falar alguma coisa que pra nós é tão pequeno, mas pra essa pessoa vai ser uma virada de chave. Entende? É a gente tá a serviço até ali vendo o jogo da Copa, mas sendo feliz com essas pessoas que ainda assim estão bem na Matrix que seja, mas a gente tá ali com muito conhecimento, com muita fé, com muita presença. E eu chamei, né, a minha família para vir ver o jogo do Brasil aqui na minha casa. E eu falei, meu, para, Priscila. Vai viver aqui, tá tudo certo. São pessoas filhas de Deus como você. E muitas vezes, às vezes, elas têm até mais fé que você acha que você sabe de tudo. Às vezes, ali, do jeito dela. E se ela estiver pronta, no meio do assunto, você vai conseguir falar, transbordar na vida dela. E eu me abri, sabe? Eu peguei e falei, gente, vamos conviver? Vamos sair da bolha? E aí eu chamei minha família, veio alguns amigos aqui assistir o jogo. E aí uma amiga minha começou a conversar comigo, coisa que ela nunca conversou. Nunca. E ela começou a conversar comigo. E aí eu falei, vem cá então, deixa eu tirar um afago pra você, né? Tirei um afago de Nossa Senhora, ela já começou a chorar, ela, Pri do Senhor, era tudo que eu precisava hoje. Ponto. De alguma maneira, eu transbordei alguma coisa
que ela precisava, e eu servi ali, vendo o jogo do Brasil, bebendo um vinho que a gente estava bebendo, e eu fui feliz ali, transbordando na vida de alguém. E foi super gostoso. E aí eu me controlei, porque a gente se empolga, né? Porque a gente quer, uau! Mas aí era aquilo, era aquilo. E ela tá outra. Ela já me mandou mensagem, falou, Pri, ó, criei coragem, vou fazer uma constelação, chega, eu quero que minha vida ande no momento dela. Ela é minha amiga há mais de 10 anos. Eu fui madrinha de casamento dela. E desde o momento que eu comecei esse processo de cura e expansão, a gente se afastou muito, mas sempre tá ali conversando, mas eu quietinha na minha, porque eu via que, tipo, ah, meu, mas será que não era arrogância da minha parte também? Será que no dia que eu não abri meu coração pra aceitar que foi. Gente, Jesus não falou só pra quem queria escutar ele. Ele falou pra muitos. E aí eu acho que eu baixei a guarda. E aí o que que aconteceu? O fluxo da energia, o quê? Fluiu. Porque eu me, sabe? Não quer dizer que eu desci. Não quer dizer que, ah, estou. Gente, nada a ver. A gente sabe a energia que tem no nosso coração. A gente sabe o tão elevada que somos a partir do momento que a gente começou a nos cuidar. Só que olha que gostoso que foi. Uma amiga minha que estava sem entender nada, porque tem vários processos inconscientes que só da pessoa falar para nós a gente já sabe tudo que está acontecendo na vida dela. Mas ela topou. Ela topou escutar uma palavrinha que já deu uma velocidade ali no processo de expansão dela. Ela não estava no, ela não tava na hora certa de receber aquele tanto de coisa lá atrás. Agora chegou a hora e eu tô pronta para ajudar minha amiga no que ela precisar. Então, entende? A gente precisa sair da bolha para levar amor, para levar o que a gente sabe para as outras pessoas. E Santo Antônio não teve medo nunca disso. Pessoas desafiaram ele, né? Dos últimos milagres aí que eu vou falar de Santo Antônio é um senhor que chegou para ele e falou assim: Eu não acredito no poder da Eucaristia. Agora que eu não quero entrar em método de religião nem nada, é só esse milagre mesmo. E aí ele pegou e falou assim: tal missa, se o meu jumento se dobrar para a Eucaristia, eu vou acreditar nesse Jesus aí, nessa Eucaristia. E aí, Santo Antônio, na hora da celebração, ele pediu a Deus que se Deus quisesse, né, se Jesus ali, eucarístico, quisesse se mostrar, tudo bem, senão tá tudo certo também. O que que o jumento fez? Na hora da Eucaristia, ali da consagração, né? Isso é um outro milagre que está catalogado ali de Santo Antônio. O jumentinho se dobrou perante a Eucaristia. Aqui eu não estou falando se você tem que acreditar em Eucaristia ou não, pelo amor de Deus, gente. Aqui cada um tem coisa, mas o que eu estou dizendo é a palavra de Jesus, ela é verdade, né? Que até um jumentinho se dobrou para ela pelo poder de Jesus. Mas por quê? Porque Santo Antônio topou até o desafio que esse Senhor fez para ele. Eu duvido. E Santo Antônio não teve medo. Então, por que muitas vezes a gente também vai ter medo, né, de falar assim, não, tudo é energia? Tudo é energia. Existem milagres? Existem. Você tem a centelha divina? Tenho. É a gente não duvidar mais do que a gente sabe. É a gente não duvidar mais do que a gente precisa fazer. Então, assim, não duvidar mais da nossa força de realização, de transformação na nossa vida e na vida do outro. Eu acho que Santo Antônio é isso, gente. Vocês vão me. Não sei se vocês vão falando aí, daqui a pouco. É até. Não sei se também tem. Não tem jogo hoje, gente. Tem jogo hoje 7 horas, por isso que a gente fez às 4. Agora pode colocar a imagem aí, Cíntia, de São Pedro. São Pedro, gente, eu vou deixar de São João por último. São Pedro, um dos santos aí que, cara, sou super camarada também. Na minha família, a devoção de São Pedro é forte, né? Minha família, as minhas ancestrais deram algumas. Esse é o São João, Cíntia. Alguma das minha avó e minha madrinha, que também, pelas minhas bisavós, então, passa a bandeira, né? Então, a minha madrinha passou a bandeira para minha tia passou para minha irmã. Então, hoje em dia, minha irmã levanta a bandeira de Santo Antônio. A minha mãe levanta a bandeira de São Pedro. E aí minha mãe falou, foi Priscila, um dia você que vai seguir
levando a devoção de São Pedro. E no começo, eu ficava, meu, mas São Pedro sobrou para mim? Mas justo São Pedro? Ah, mas São Pedro é o que tem a chave do céu lá e foi um discípulo, porque eu achava Santo Antônio, né? Meu Santo Antônio era o meu best. Eu falava, ah, pô, ficou com a minha irmã, Santo Antônio, comigo, São Pedro, né? E aí eu falei, ah, então tá, né? E aí hoje eu entendo tudo, porque que minha mãe me incumbiu de levar o nome de São Pedro nas próximas gerações, ficar firme, né? Dia 28 ou 29 é o dia dele, gente. Agora eu sempre confundo 28 com 29, mas eu acho que é 29 de junho, que é dia de São Pedro. E hoje eu entendo plenamente o porquê que eu fiquei com São Pedro. São Pedro, gente, negou Jesus 3 vezes e ainda assim Jesus o amou muito. Ele foi o discípulo no qual, né, era o Simão e ele depois se tornou Pedro, que Jesus falou, né, Pedro como pedra da fé dele, da fé que muitas vezes ele duvidou, da fé das muitas vezes que ele caiu, negou Jesus 3 vezes antes do galo tocar, né? Do galo cantar, lembra da paixão de Cristo? Por muitos momentos, Pedro duvidou da fé dele. Jesus foi o que convidou ele a andar nas águas, porque ele era afoito, né? Ele amava muito Jesus. Falou, não, então tá, eu vou andar na água também. Andou durante um tempo e se afundou. São Pedro somos, eles nos representam muitas vezes, que é aquela pessoa que tem uma fé inabalável, mas na hora que vê, já nem sei mais quem eu sou. Que fé? Que fé? São Pedro é aquele que se colocou no lugar de uma criança chorona várias vezes, na triangulação de vítima, agressor, né? E tudo que a gente conhece de Salvador, que a gente já conhece, se colocou no lugar da vítima porque não entendia algumas coisas. Então, São Pedro, ele é o. Hoje eu entendo por quê, porque ele é o que mais caiu e levantou, recomeçou, e ainda assim Jesus o escolheu e escolhe todos os dias. E um dos fatos marcantes de São Pedro que eu tenho para contar para vocês é que quando São Pedro, ele acabou representando a igreja, enfim, mas o que eu quero falar aqui é que quando São Pedro ele estava sendo procurado, depois que Jesus morreu e tal, eles foram muito procurados, todos morreram, né? Foram mortos, todos os discípulos de alguma maneira, um ou outro ali que não, que morreu assim pela idade, né? Um dos poucos foi Mateus, enfim. São Pedro, não. O que que aconteceu com São Pedro, gente? Ele lá já ocupando, exercendo o cargo dele de pregar, né, muito grande. Nero já estava destruindo tudo em Roma, né, que aí chegou Nero, fazendo uma destruição total. E São Pedro estava fugindo dele, fugindo para que não o matasse. E aí, quem ele encontrou no meio do caminho? Fala que foi na Praça de Ápia, na Itália, que é em Roma, né? Ele encontrou Jesus vindo. E aí ele fala: Onde vai, Senhor? E o Jesus falou com a cruz, ele estava segurando a cruz, e Jesus falou: Eu estou indo ser crucificado novamente em Roma. E aí São Pedro ficou mais uma vez pensando: Eu estou fugindo da minha missão, né? E aí ele voltou. E aí é o que a gente conhece de São Pedro, que ele morreu crucificado, só que ele não se sentiu digno de morrer como Jesus, e aí é onde virou a cruz. Então, né, São Pedro foi morto, crucificado, mas com a cruz ao contrário. Alguém já sabia da história dele também? E ele morreu porque ele voltou e ele percebeu que estava fugindo. E Jesus foi lá, é meio que Jesus falou para ele, né? Onde vais? De novo fugindo? Até que São Pedro voltou. Voltou para Roma, viveu mais alguns dias ali e até que ele se entregou totalmente, ok. É para eu morrer em nome de Jesus, eu vou morrer, né? Porque né, eram outras épocas, mas o que eu quero falar é quantas vezes a gente já fugiu? Quantas vezes a gente já vacilou na nossa fé, na nossa entrega, por questões externas, por tantas questões externas. E naquele momento, Jesus já sabia que Pedro ia negar ele. Porque ele mesmo, antes de Pedro negar, o que que ele falou na última ceia? Ó, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante.
E Jesus expulsou São Pedro, falou: Ó, você não gosta de mim o suficiente, porque você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Você não pertence. Não. O que que Jesus fez? Deu mais amor ainda para ele. Talvez Jesus permitiu que ele negasse para que a gente tenha São Pedro como inspiração. Quantas vezes, de forma inconsciente, a gente nega Jesus? Nega a Deus. Aqui eu quero, cada um tem visão de Jesus do jeito que gosta, né? Que seja mestre Jesus, né? Cada um tem também aqui no seu coração a espiritualidade que fala mais alto. Mas quantas vezes a gente nega as provações, porque esse momento Jesus não estava, Pedro não estava sendo provado. Ele foi provado 3 vezes, e as 3 vezes ele vacilou e negou Jesus. E ele convivia com Jesus, ele viu com os olhos deles os milagres que Jesus fez, e negou 3 vezes, por medo. Se eu falar, eles vão acabar comigo. E talvez Jesus permitiu isso mesmo, porque se ele não tivesse negado, São Pedro teria feito tanta coisa que ele fez? Não, porque Jesus precisava desses discípulos depois para difundir a palavra dele. Então, Deus nos ama, ainda assim no medo. E antes de morrer, Pedro vacilou de novo, tava, ó, fugindo. E aí, nesse momento, não era mais para ele fugir. E aí, Jesus foi ali encontrar com ele, de carne e osso, com a cruz. Ele teve essa visão de Jesus. E aí, ele voltou e falou, ok. E ele aceitou. Então, como está a nossa aceitação perante a providência divina? Reflita aí. Como está a sua aceitação? Consciente ou inconsciente? Você nega? Muitas vezes negamos. Eu, total. Hoje eu consigo enxergar muita coisa de tudo que eu já neguei porque eu queria tal coisa. E aí depois eu fui entender tudo. Eu falei, meu Deus, eu fiz tudo errado. E ainda assim Jesus me ama? Uau! A gente não se permite receber esse amor de Jesus. Não se permite. E São Pedro também, muitas vezes, não se permitiu, porque estava ali lavando o pé de Jesus. Ele falou: Não, Jesus, então deixa eu lavar seu pé, deixa eu lavar sua cabeça, deixa eu dar banho. E ele queria mais, porque o amor dele era tão grande. Ele falou: Então deixa eu fazer tudo isso. Aí, o que Jesus falou para ele? Não, não é para você me lavar, é eu que quero lavar os seus pés. Quantas vezes, assim como São Pedro, a gente se sente não merecedor de graças que podem vir de uma forma sobrenatural, mas a gente não aceita, porque no fundo, o teu inconsciente, eu tô falando de inconsciente porque aqui eu tô tentando envolver os nossos conhecimentos de expansão, de ciência quântica, de constelação, de tudo que a gente já sabe, pra gente integrar melhor. Quantas vezes a gente quer, uau, e só tá na hora de receber. Jesus só quer dar pra gente. Ele falou: Ó, ó, Pedro, se você não lavar os seus pés, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro entendeu. E aí ele lavou os pés de Pedro. É como se fosse o quê? Gente, às vezes Jesus lava os nossos pés, nos dá todo o amor, e a gente não vê. Porque a gente se sente tão não merecedor que, na verdade, não, Jesus, é eu que quero lavar seu pé, eu que quero lavar sua mão, eu que não sei o quê. Porque assim você vai me enxergar e eu vou ter muitas outras graças, né? E às vezes não. Você não precisa fazer nada. Jesus quer te dar amor de graça, assim, sem você fazer tantas coisas. Então aceita esse amor. Aceita esse amor. Assim, Jesus precisou ficar bravo com Pedro. Quantas vezes Jesus às vezes tem que ficar bravo com a gente? Fala assim, ó, só senta e recebe. Pelo amor de Deus. Aí você já recebeu uma coisa, você já vai receber outra e outra e outra. Calma. Então, o que me vem mais forte de falar para vocês de São Pedro, né, unindo ao nosso tema de prosperidade no céu, é saber aceitar na nossa pequenez, a gente saber aceitar de verdade o amor de Jesus.
E quando é que a gente sabe que está aceitando de verdade o amor de Jesus? Quando externamente, de fato, você começa a perceber que está mudando os movimentos. É sinal que o teu interno aceitou. Porque o que a gente fala aqui, né, de crenças, tantas crenças, porque no final tudo se resume a quê? A crenças. Tudo, tudo que eu estudo até hoje, gente, tudo se resume a crenças. Então, a crenças, uma vez eu fui constelar, fiquei assim, falei, meu, você jura que era crença minha? Porque eu tinha a minha ferida da rejeição ali. E era eu que estava criando pessoas na minha vida para que acionasse essa ferida da rejeição, para que deixasse claro tal coisa. Eu criei isso, né, crença? Olha o que que a nossa crença faz. A gente cria o tempo todo. E tem hora que a gente só precisa o quê? Silêncio. Deixa Jesus limpar a tua crença. Só fala para ele assim, ó, Jesus, eu acho que eu tô lotado de crença nisso, nisso, nisso. Me leva para o caminho onde eu consigo tornar isso consciente e que eu libere isso. Eu acho que falta a gente, talvez, pedir mais. Porque depois que a gente aprende que a gente não precisa pedir mais, que a gente mesmo tem esse poder de criar a nossa realidade, às vezes a gente se confunde um pouco nisso. E Jesus nunca proibiu a gente de ir lá pedir coisa para ele. Jesus nunca proibiu da gente chegar pertinho dele ali, sabe? E falar, Jesus, eu não consigo caminhar na água igual você. Eu sei que eu posso, porque eu posso tudo. Eu tenho Deus no meu coração. Pedro andou por um tempo, depois afundou. E Jesus foi lá, o que que ele fez? Esticou a mão pro Pedro, levantou ele e falou o quê? Homem de pouca fé. E aí ele abraçou Jesus e voltou a confiar. Então Jesus nos conhece, gente. Jesus conhecia Pedro e justamente por isso que Jesus escolheu Pedro, porque ele era bem humano, bem igual a gente. Tinha vacilava demais. E ainda assim Jesus o escolheu. Então, dentro da nossa pequenez e limitação, hoje separa um tempinho, vai ali, converse com Jesus mesmo, como se fosse uma criança ali, mas sem ser chorona, sem se colocar no lugar de vítima, com a pureza de uma criança mesmo, conversar com Jesus, assim, sabe? Não ter vergonha de falar, ó, Jesus, eu aprendi um monte de coisa, eu sei que eu nem posso mais pedir porque eu criei minha realidade, mas deixa eu te falar, acho que eu preciso de você, para eu saber melhor aqui como criar, como manifestar, já que essa é a chave, a gente tem que, sabe? Eu sinto isso. Ai, aqui, a Josiane, me identifiquei por muito tempo com Pedro, agia por impulso, topetudo, porém com É isso, São Pedro é esse, né? Ele era topetudo mesmo, e ele ia no impulso, e Jesus o amava dessa forma, desse jeito, tá? Até agora aí, gente, tá fazendo sentido? O que que tá vindo de expansão? Tô falando muita besteira, tô falando coisa muito assim óbvia, pelo amor de Deus, me fala aí o que que vocês estão. Olha, eu que fiquei numa igreja durante 12 anos, eu nunca ouvi uma história assim. É tudo novo para mim. Olha, eu acho que quando Nossa Senhora aparece para mim nas orações, ela fica sempre falando, "Ah, vai, me leva para outros lugares, porque eu sou mística. Onde eu tô não comporta tudo que eu tenho de místico. Então hoje eu tô numa bolha aqui para vocês, unindo todas as minhas raízes e tendo meu lado místico aqui, mas sabendo que esses três santos, eles podem fazer muito por nós. E eu acho que é isso que eu queria, e eu quero ainda que vocês ancorem esses três santos na vida de vocês, além de ser a força da energia masculina, né, gente? Da força do agir, do ir. E eu nem tô falando muito sobre isso, porque isso vocês já sabem. E eu sempre fiquei preocupada. Falei, Cíntia, eu queria falar alguma coisa que talvez elas não escutaram ainda para acrescentar. Então foi E, por isso que me veio e quando forte. você fala o místico, né, eu estou entendendo o seu cuidado de falar, porque de uma certa maneira a gente está falando num cunho religioso católico. E aí é Só, onde.
Só que nós temos o dia 13, que é o dia de Santo Antônio, é o dia de Exu. Uhum. Hoje é É Xangô. outro. É. E eu não Hoje sei é um se tambor, 29, né? Eu hoje vi. é Xangô. Eu não sei 29 se tem algum, É. mas eu vejo assim, né, de uma maneira como a grandeza desse ser superior, que eu também chamo de Deus, pensou. Como eu posso levar de uma maneira que conecte com o que a pessoa, né, conecte a história. Então, quando você traz a história de Santo Antônio, gente, eu casei na igreja de Santo Antônio. A igreja de Santo Antônio aqui de Santos é a coisa mais linda. E amanhã eu vou lá pedir perdão para ele. Desculpa de nunca ter conhecido a Faz tua tudo bem história. com você. Vou lá ajoelhar e Porque falar, se a gente for pensar, como assim você era um as energias desconhecido? que estão. Mas, e aí É. você vai conectando Toda vez que eu essa. penso em Santo Antônio, eu penso num sorridente. Ele sempre tá sorrindo, sabe assim? Meu Deus, eu tô assim, indignada. Não sei, a Luma Porque assim também disse que não como. conhecia. Olha, que bom, então, de alguma maneira. E assim como a energia dos Exus, ela é muito forte, porque são os Exus, né? Toda a história que eu sei do Exu, que hoje eu trabalho com algumas energias do Exu, e eu sou muito grata, porque a energia dos Exus são muito fortes, assim, eles são. Eu vou fazer essa equivalência dos santos, porque também viveram aqui. Eles sabem o que é essa 3D aqui. Então, é onde a energia dos Exus é muito forte, e a energia dos santos também é muito forte, mas é que a gente às vezes aprisiona, né, nos dogmas das religiões. E hoje o que eu mais busco fazer é sair da caixinha. Só Então, o vou... místico dos Exus E me eu ajudando. ia falar também, assim, eu fui criada assim, meio, não muito, mas assim, os dogmas da religião católica, né? E Uhum. quando eu comecei a evoluir espiritualmente, ter os conhecimentos, foi o que você falou, eu fiquei assim numa bolha. Será que eu me isolo disso? Eu me isolo daquilo? E assim, eu nunca ouvi tanta história bonita dos santos, o significado deles, o que que eles faziam, é pouca história que eles contam, né? Aí Eu- assim a gente fica tão dividida, mas aí agora que a gente vai estudando, vai entrando como é que fala que a gente fala assim, quando a gente abre para a espiritualidade, é mudando essas crenças limitantes que a gente cria e a gente vai vendo que é tudo a mesma coisa, não tem nada diferente. E quando eu era pequena, minha mãe uma vez foi num terreiro e meu pai crucificou ela por causa disso, que ela estava mexendo com macumba, com essas coiseiras. E então a gente ficou preso naquela bolha. Aí Nossa. quando a gente vai fazendo a expansão, aí é onde a gente entra noutra bolha. Eu falei, gente, é muito complicado você fazer evolução espiritual. Mas E, assim, e é tá muito ficando bom claro para estudar. mim muita coisa a partir de agora, que assim, eu tenho certeza que eu deixei de receber muitas bênçãos por causa das minhas crenças, minha é, não querer receber por achar ser pecado, por achar ser errado, né? Então, agora que a gente está abrindo, mas é muita coisa para a gente vai se fechando, outra hora se abre, e é assim. E aí, olha só, Luma, você terminou com uma frase, assim, é complicado, é difícil essa expansão de consciência. Sim, E é com essa frase que eu vou começar a falar de São João, que é hoje, né, dia 24 de junho, a gente receber as graças de São João Batista. Muitas pessoas confundem, né, São João Batista com São João Evangelista, não sabe de fato quem que é quem. Então, São João Evangelista é o que foi discípulo de Jesus, escreveu inclusive o Apocalipse, né, em sonhos que ele teve, em visões que ele teve, e hoje eu vejo, eu falei, meu, por que que. Por isso que é, quando a gente expande a nossa consciência, todos esses santos, todos, eram místicos, todos eles tinham ciência quântica dentro do coração deles, todos eles, pá, eles tinham um nível muito alto, né? Isso não é associado, e tá tudo certo, então basta a gente, com o nosso conhecimento, associar. São João Batista era o primo de Jesus, né? Então tem o São João Evangelista, que teve vários dons, ele é um dos que mais teve, porque ele escreveu o Apocalipse, os evangelhos dele, né? Bem conhecido. Era o discípulo, assim, mais amoroso.
né? Que a gente tem na história ali, dentro dos conhecimentos. E São João Batista, que é o dia dele, e São João tem uma curiosidade, gente. Todos os dias dos santos são comemorados no dia que o santo morreu. São João Batista não. Tamanha grandiosidade dele, São João Batista, o dia dele é o dia do nascimento dele. Então, é diferente. Então, no dia 24 de junho, a gente aí é o dia do nascimento de São João Batista. E a importância dele, por isso que eu deixei por último, não só porque é o dia dele, mas ele veio, qual foi, desde o ventre, né? Todo mundo às vezes conhece um pouquinho a história de São João, porque sabe que Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, e quando Nossa Senhora conversou com Santa Isabel, São João mexeu ali na barriga dele, né? E aí ela falou, ave cheia de graça, né? Que aí São João até escutou a voz de Maria e já começou a pular no ventre de Santa Isabel. E aí, eu não sei se vocês conhecem a história do pai, né? Zacarias, pai de São João. Talvez de São João é o mais conhecido, né? Porque Santa Isabel já era muito idosa. O nascimento de São João Batista já foi um milagre, né? Porque Santa Isabel era muito idosa, assim como Maria do Zacarias era muito idoso. Era sem cogitação eles terem um filho. E o Espírito Santo ali atuou e teve São João Batista, que foi o precursor de Jesus. Então, muitos contam nos conhecimentos que ele foi a reencarnação de Elias, ou ele é o próprio Elias. Então tem essa, né? Vocês viram tanto que eu já me abri, que eu já li tanta coisa que fala que ele foi o próprio Elias, né? E ainda assim não acreditaram nele, no São João Batista, porque ele teve a incumbência, a missão de abrir os caminhos para a chegada de Jesus. E hoje, o que eu tenho para falar de São João é que a gente tenha a fé e a certeza, porque, gente, ele precisou, morava no deserto, ele não comia carne, ele. Vocês já viram The Chosen, gente? Alguém aqui já viu The Chosen, aquele seriado que fala um pouquinho do Jesus? Como é que é? Aqui eu acho que eu vou tentar agora aqui. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma coisinha. Vocês já viram, gente? The Chosen, alguma coisa assim? Ah, então eu vou poder falar um pouquinho. Que bom, que é bom que vocês vão conhecer. O São João é aquele que vem toda hora nos lembrar de tipo, ó, você quer tanto evoluir seu espírito, então por que que você ainda tá aí vivendo nessa Matrix? Porque no fundo, você quer ela, né? Mas vamos lembrar o que o Coelho Couto fala também, porque isso daí é muito legal. Eu acho que o Coelho Couto ele tenta ressignificar várias coisas do Evangelho também dentro da ciência quântica, né? Ele fala estar no mundo e não ser do mundo. São João foi esse. Estar no mundo e não ser do mundo, porque São João, ele tirou todo o tipo de ego que poderia ter para pregar no deserto, não se preocupava com o dia de manhã de alimento. Pensa numa pessoa que ele não queria aparecer. Ele queria que Jesus aparecesse. Então, tudo o que ele falava era em nome de Jesus. E ele falava, né, sobre Jesus, que ele não era, né, ele, São João Batista, não era digno nem de calçar as sandálias em Jesus, de tamanho que era a graça de Jesus que estava vindo. E aí, São João falou isso. Deus foi lá e presenteou o quê? Ele não só calçou sandália, mas como ele batizou Jesus. E no dia do batismo, né, uma luz apareceu, fala, eis aí meu filho querido. Então, São João Batista, olha só, ele se colocou lá embaixo. Só que Deus falou, imagina, não só você vai colocar a sandália nele, mas você vai batizar o meu filho. Então, São João, dentro, né, de estar no mundo e não ser do mundo, Deus o agraciou com esse presente. Pensa, você batizar Jesus? Porque para ele estava vivendo para abrir os caminhos para a chegada de Jesus.
E São João também, na história, né, ele era super radical, muito radical, foi preso várias vezes, né? Ele tanto que ele morreu, né, que tem as pinturas famosas, né? Salomé cortou a cabeça dele, ele foi servindo, a cabeça foi servida numa bandeja, né, para que todos vissem. Então, porque ele estava preso, justamente porque ele foi condenar ali, falar uma irregularidade que estava acontecendo, né? De Herodes casar com a prima, uma coisa absurda. E São João, ele era nesse nível. Ele falava mesmo e tudo mais, e foi preso por isso. E acabou que Salomé conseguiu o que ela queria. E aí São João foi um mártir mesmo. Por isso tem aquela pintura famosa, não sei se vocês já viram. Mas o que que eu posso falar de São João? Antes de eu falar alguma coisinha, eu quero falar, vou mostrar um videozinho do que Jesus falou dele. E numa conversa também de São João, porque eles eram primos, eles se encontraram, né? Então não foi depois. Então, assim como Pedro, João também conviveu com Jesus. Então, né, dentro dessas duas frases que eu vou falar aí um pouquinho de São João, e aí a gente vai caminhando para o nosso final. É isso mesmo, Edinara, isso mesmo. Ah, é lindo, né? Eu acho que, ó, um dia que vocês tiverem um tempinho, assistam sim o The Chosen, porque The Chosen me fez reconectar muito de novo com tudo, com as minhas raízes, para eu parar sabe, falei, meu, eu não posso excluir mais isso da minha vida, eu tenho que integrar. Não consigo mais ser a que eu era, mas eu posso ser maior ainda do que eu sou depois que eu integrar tudo, porque nesse lugar eu tenho força. E aí que eu fui entender tudo que fala na constelação. No centro é mais leve. É mais leve por quê? Porque a gente integra as nossas raízes de tudo que a gente é, de tudo que a gente já foi, só que ressignificando do jeito certo para expandir ainda mais, né? Então, eu queria só falar uma frasezinha aqui, né, para mostrar esse videozinho, gente. Até agora, o que que a gente pode lembrar então? Santo Antônio, exemplo de confiança, generosidade e providência. Eu até anotei essas palavras-chave que eu falei, igual professora, né? Palavras-chave do final da aula. São João, né? Coragem, verdade. São João teve muita coragem, porque ele já estava sendo muito perseguido, e, né, conversão. Ele queria converter o maior número de pessoas para abrir caminhos para Jesus. Por isso que ele viajou tudo que ele viajou, ele tinha alguns seguidores, né? O André também foi seguidor dele, que depois foi discípulo de Jesus. Então, eles trabalharam muito juntos. Então, São João, ele ia. Ele não sabia o que que ia ter de comer, o que ia viver, mas ele só estava vivendo a missão. Então, coragem, verdade e conversão. Ele queria converter. Eu ia falar justamente isso, para você repetir novamente. É. Então, ó, nota aí, gente. Você Santo Antônio, repete? verdade e providência. São João, coragem, verdade e conversão. E São Pedro, né, que foi o que eu falei por último agora, perseverança, recomeço e fé. Eu acho que é as três palavrinhas que eu consegui que eu precisava, eu falei, gente, eu preciso pelo menos, né, focar. Porque é como se fosse assim, o Santo Antônio, a gente vai orar para ele, né? Conversar com ele, Santo Antônio, ensina-me a confiar. São João, ensina-me a preparar o meu coração, né? Tira essas crenças que tem dentro de mim que me impede de receber Jesus, porque você já abriu esse caminho, você já fez o mais difícil. E São Pedro, ensina-me a recomeçar. Então, que São Pedro pode fazer nesse recomeço na sua vida? Onde ele pode te ajudar? Porque ele recomeçou tantas vezes. Então, o que ele pode te trazer de energia de recomeço? Né? Santo Antônio, o que ele pode te trazer de energia de confiar, de entregar na providência divina? Porque ele achou que a vida dele ia ser uma coisa e foi outra. E São João agora, a preparar o seu coração, tá? Então, é um vídeo bem pequenininho aqui. Eu devia ter feito os slides, né, Cintia? Aí não deu certo. Ai, socorro, Deus. Peraí, cadê, gente? Depois vocês querem que eu mando por escrito para a Cintia isso daí que eu falei agora, porque foi o que eu consegui anotar, gente. Eu já filmei. Ah, então tá bom. Ó, que eu até anotei aqui. É, mas no... Peraí, o que vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo essa tela do YouTube aqui? Agora, não, do YouTube não. Agora tá. Só abre ela. Isso, vou abrir aqui, que eu fiz essas anotações.
Ai, só que eu não sei se eu vou ver se o som tá saindo. Acho que eu não compartilhei. Dele. E eis o que é tão maravilhoso. Vocês escutaram? Ó, é só Sim, esse mas você vai pedacinho. voltar? É só esse pedacinho mesmo. Eis que é tão maravilhoso. Ele vai falar uma coisinha de São João. Ninguém é maior do que o João aqui na terra, mas o menor no reino dos céus. Gente, o que que ele falou de São João? Naquele momento, Jesus falou: Ninguém é maior que João aqui na terra. Jesus estava ali na terra. E ele falou: Ninguém é maior que João aqui na terra. Pela fé dele. Então, eu acho que o que a gente tem que ancorar aqui de São João hoje, que é dia dele, a fé move montanhas. É na fé que nós cocriamos, é na fé que a gente manifesta, é na fé que a gente materializa. Então, hoje, ancorar essa fé de São João. E São João também duvidou muitas vezes. No final, ele já estava preso há muitos anos não, muitos meses. E aí ele estava achando que Jesus estava demorando demais para mostrar tudo. E aí foi onde Jesus falou, ele falou, ó, avisa para o João que já aconteceu isso e isso, para mostrar para ele que não foi em vão o que ele fez. Então, João, antes de Jesus começar a fazer os milagres, ele já confiava. Se nós estivéssemos hoje no tempo de Jesus, será que a gente teria essa confiança que João teve? Porque a gente agora é muito confortável confiar em Jesus. Hoje é muito confortável ter fé em Jesus, porque eu já sei dos milagres, está na Bíblia, nos evangelhos, está mais que provado os milagres dele. É muito mais cômodo, a gente já recebeu pronto, falando, ó, isso daqui, ó, tudo que Jesus fez. Mas na época, João confiou pelo sentir dele, sem Jesus ter feito um milagre ainda. E São João confiou. E ainda teve a missão de abrir caminhos para uma pessoa que ele só assim, não, é filho de Deus. Só que por um momento ele falou, gente, eu abri caminhos para o filho de Deus, mas ele não está fazendo nada ainda. Já, ele está com 30 anos. E cadê? E ele ficou o quê? Inquieto. Ele estava lá preso. E aí onde Jesus, né, falou que não, ó, fala para ele que eu já fiz isso e isso. E numa das conversas, né, que João Batista teve com Jesus, que é esse pedacinho aqui final que eu quero mostrar para vocês, tem os anúncios, né, gente? Tem que ter, né? Vocês estão vendo aí, gente? Tá rodando aqui para mim. Não sei por que tá demorando. São João Batista, ele faz um questionamento para Jesus, né? E eu acho que é o que talvez hoje seja o nosso questionamento, para que a gente não tenha, que a gente termine o nosso chá sem questionamento em relação a Quando algumas começa a coisas. história dos Porque talvez só evangélicos tá no faltando. Brasil? Tem um momento que é o próprio Calvino. Bem, aqui o meu computador eu acho que vai bugar daqui a pouco. Hum. Olá, primo. Gente, vocês estão me ouvindo? Congelou tudo aqui. Pode dar play. Tá rodando aqui? Olha que beleza. Minha conexão está instável. Oh, que bom. Ó, é aqui esse pedacinho só de São João Batista. Ele era todo aí largadão, porque ele não tinha ego nenhum, vivia de pele de cordeiro, era o que dava. Só que eu acho que não vai carregar, gente. Eu não sei por quê. Minha internet não é assim, não. Geralmente dá tudo certo. Não sei por que que tá demorando aqui para carregar. Histórias para crianças. Peraí, acho que. Ó, deixa eu ver. Vocês estão vendo? Está se tornando real, não é? Tudo para o que nos preparamos. Está. Dá para ver? Sim,
Eu, sabe, sempre foi real, mas uma coisa é pregar sobre isso. É ouvir a profecia do meu Abba desde a infância e a música da sua imã. Mas é pesado quando se torna real, não é? Você se sente pronto? Eu estou sempre pronto para fazer a vontade do meu pai. Mas isso não a torna fácil. Escuta, eu fui rude com você, mas só porque nos conhecemos há muito tempo e eu posso provocá-lo. Mas você sabe que o meu coração é seu. A minha vida é sua. O único motivo pelo qual eu fui milagrosamente concebido por dois idosos foi para poder Gente, abrir o caminho. hoje será que não é isso que a gente está precisando Para você. falar para Jesus? Eu te Deus, não estou amo, impaciente eu te amo, você está no meu coração, eu vivo por você. E ele falou para que para. você comece a... Nossa, aqui na minha coisa tá terrível. Vocês conseguiram escutar pelo menos, gente? São João falou, eu falei, é fácil. Você está preparado? Você está pronto? Eu sempre estou pronto para seguir o meu pai. Às vezes não é fácil. E São João deixa muito claro para ele: eu te amo. Eu te amo com todo o meu coração. Saiba disso. Será que a gente não está precisando dessa certeza hoje no dia de São João? Deixar bem claro para Jesus que por mais que a gente tenha milhões de confusões mentais e questionamentos, e principalmente a gente, né, que topou essa viagem da expansão de consciência, mas a gente falar para Jesus hoje de um jeito que talvez faz tempo que você não faz, assim, Jesus, eu te amo com todo o meu coração, você sabe disso. Porque é bom a gente conversar dessa forma, desse jeitinho. E nem para Jesus foi fácil, né? Quando ele estava aqui nessa terceira dimensão, que Deus fez questão de mandar um filho dele nessa terceira dimensão, para Jesus sentir tudo que a gente sentiu, ser humano igual. Jesus teve raiva, Jesus teve amor. Vocês sabem disso, naquela parte que ele sai chutando tudo ali no templo. Mas uma coisa que me vem forte para falar, né? O verbo se fez carne. O que é o verbo? É a nossa fala. E eu acho que hoje, para São João, para a gente ancorar essa fé, de ter mais coragem de usar a nossa voz, nosso poder de fala a nosso favor, transformando a vida do outro nas caminhadas da vida, nos corredores, nas escadas da faculdade, nos corredores do hospital, dentro da nossa casa, mas usando a nossa voz para proclamar coisas melhores sobre nós. Porque na hora que você fala, São João fala, eu te amo de todo o meu coração, como é que muitas vezes esse mesmo coração te sabota? Como que esse mesmo coração duvida? O verbo se fez, né, pela voz, então, o verbo. Isso daqui. Santo Antônio usou a favor dele. Então, talvez hoje para São João, porque vou sair da nossa boca agora, porque na ciência quântica a gente não aprende que a gente cocria tudo pelo que a gente pensa, tudo pelo que a gente fala, e essa fala do nosso pensamento se torna real, né? O que a gente mais estuda é a lei arroz com feijão de manifestação é essa. E talvez nisso, né? A voz, usar a voz a nosso favor, de proclamar coisas boas sobre nós. Porque que a gente mais faz essa expansão de consciências, mas lá no fundo nós está usando o verbo que a gente usa aqui para se tornar real, e o verbo se fez carne. Jesus falou. Jesus, que Deus falou, co-criou. E se a gente tem Deus dentro da gente, o que a gente fala tem poder. E aí, será que hoje, usando essa fé de São João, Jesus, eu te amo com todo o meu coração. Me ajuda a me amar mais também, para que eu
fale mais coisas boas sobre mim, porque quanto mais coisas eu falo, eu uso o verbo, o poder da minha fala, mais eu me curo, mais essas crenças inconscientes vão caindo. Então, entende como deve ser simples e complexo, mas é simples. Ancorando essa força desses três santos na nossa caminhada, olha como Jesus foi legal, né? Deixou um monte de gente para ajudar, deixou a energia dos Exus, deixou a energia dos santos, deixou o anjo da guarda, deixou para nos ajudar nesse processo, porque ele sabe que não é fácil. Ele mesmo falou: eu tô pronto sempre para fazer a vontade de Deus, mas nem sempre é fácil. Então, pede esse poder que Deus te deu do verbo para você verbalizar coisas boas sobre você também e ir derrubando crença por crença de uma vez por todas. E não precisa ser pesado. Jesus sabe que cada um vai ter uma cruz, vai ter momento de cruz mesmo. Ele também teve, né? É a nossa humanidade. Mas, às vezes, a gente põe mais peso do que precisa nessa cruz. Porque se a gente confia no poder do nosso verbo, da nossa centelha divina e de Jesus, a cruz magicamente passa a ser mais leve. Até que você olha para ela e fala: nossa, agora eu vou levantar você e colocar aqui em pé. E você olha para essa cruz. Agora eu tô entendendo tudo. Porque aí você vai ver, na hora que você parar de carregar sua cruz e plantar ela ali, fincar ela na terra, quem você vai ver? A cruz de Jesus, que salva, que proclama maravilhas na nossa vida. Então, acho que São João Batista é aquele, né, do amor, do coração. E quantas expansões de consciência a gente não faz pelo nosso cardíaco? Várias. Tudo que a gente faz não começa no coração. Quando a gente começa as meditações, a gente sente muito o cardíaco, a luz verde do cardíaco, da cura, da expansão, tudo é o cardíaco. E depois a mente, vamos trabalhando. São João Batista, vai ali, direto no coração. Então a gente chamá-los para que esteja conosco. E aí agora, eu vou colocar todas as frases para a Cíntia passa depois dessas palavras-chave que o professor gosta de fazer para guardar o conteúdo da prova. Não, você vai fazendo os seus stories para a gente tirar print e poder compartilhar e a comunicação expandir. Tem nada Cíntia, não. E agora eu vou pedir para vocês assistirem o jogo né, de futebol hoje bem leve, bem tipo assim, deixa eu curtir esse momento. Mas antes eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Que aí você falou assim, Priscila, mas você falou de Santo Antônio, São João, Santo Antônio, cadê Nossa Senhora nisso tudo? Ela quer se mostrar agora, né? Nesse momento. Ela não quer que eu fale sobre ela. Ela quer encontrar com cada um de vocês, tá bom? Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Eu vou colocar uma musiquinha aqui. Só vai tentando já soltar enquanto eu vou preparando. Talvez para a Cíntia que eu vou amolar um pouquinho dela me falando se ela já está escutando. E o que eu quero agora é que vocês se imaginem uma paisagem, um campo muito bonito, de flores. Vocês estão escutando a música? Dá um joinha, Cíntia. Não. Hum. Isso é porque você está compartilhando a imagem de Santa de Nossa Senhora, não é? Eu acho que aí. Será que é eu? Aí, será que tá no YouTube agora? Agora vai você, vai. Aí. Tá escutando a musiquinha? É isso. Vocês estão nesse campo. É um campo de flores um pouco maior. Vocês estão caminhando por esse campo. Vou baixar só um pouquinho, que às vezes fica ruim para falar, né? A música tá um pouco alta. Ou não, tá bom, vocês estão escutando bem? A música não tá alta, não? E aí vocês vão caminhando.
colocando a mão nessas plantas, e aí vocês começam a sentir a presença dessas flores, sentindo o toque delas. Parece que o que vem na sua cabeça é: eu só preciso estar presente. Eu só preciso estar presente. Eu só preciso parar de ter medo das pessoas. E nessa caminhada, é aquela caminhada de expansão. É você andando, vindo uma virada de chave atrás da outra. Você entendendo. Quantas vezes eu tive medo de proclamar o verbo, da grandeza que eu sou e de tudo que eu tenho para passar, independente do lugar que eu atuo, por medo das pessoas. E aí, a primeira pessoa a te encontrar nessa caminhada é São João. Encontra com você nesse momento, talvez por ser dia dele, ele é o primeiro a se apresentar. E ele pega na sua mão e fala: eu tô com você nessa. Eu não pude ter medo das pessoas. Para falar o nome, para falar em nome, uma pessoa que não tinha nem chegado ainda. Eu fui taxado de doido. Não confiaram no que eu falei. Mas eu não tive dúvidas no meu coração. E hoje, eu ponho a mão no seu coração para que você não tenha dúvida. E se a dúvida surgir, me chame. Você não precisa se sentir culpado mais. Jesus, a fonte criadora, sabe muito bem o lugar que estamos. Sabe que nem sempre é fácil. Sim, é na alegria, é na entrega, é na fé. Mas você é humano. Tem direito de sentir a humanidade. Não fique nesse lugar muito tempo. Mas não se afunde. E aí chega São Pedro, te dando a mão, uma chave. Você abre a mão, ele te dá a chave, você fecha. E São Pedro fala: eu te dou a chave do seu recomeço. Aonde hoje você, com o poder que você tem, que Deus te deu, de ter ele dentro do seu coração, e isso para nós na época não era tão fácil de entender. Mas agora você tem a chave. Nós viemos antes. Essa chave vai servir para qual recomeço? Eu te ajudo a recomeçar. Não precisa ser grande esse recomeço. Pequenos recomeços. É aí que mora grande. Comece do seu jeito, do seu tempo. Você é única. Não se compare com os processos e recomeços de ninguém. E por último, vem Santo Antônio. É melhor aprender inglês com o Santo GPT ou IA? Antônio O GPT não vem lembra nem. e Você vem aí falou há justamente 3 um anos atrás. anúncio Como é que você junto, quer aprender um idioma inteiro? porque Santo Antônio vem para anunciar. E você ainda de olhos fechados, Santo Antônio vem anunciar alguém maior que ele que está atrás. Santo Antônio é o santo milagreiro. E ele pergunta: qual milagre hoje, minha querida, você quer receber de Nossa Senhora? Qual é o grande milagre que você quer que eu interceda
Eu tô pertinho dela, com Jesus no meu colo. Eu deixo agora ele no chão, para ele brincar na sua vida. E eu pego no colo a sua criança, trazendo momentos tristes, trazendo momentos felizes. Mas hoje eu quero acariciar a sua criança. Santo Antônio pega a sua criança no colo, faz muito carinho. E ela, e como Santo Antônio chegasse de ladinho, tá cuidando da sua criança. E aí se mostra a Nossa Senhora na sua frente. E o que ela fala é: minha filha, o que você quer? Já faz muito tempo que você foge, de conversar comigo pelo seu coração. Eu amo você, do jeitinho que você é. Com a mente cheia de coisas, cheio de cores, cheio de nuvens muitas vezes. E agora eu quero colocar um colorido nessa sua mente. A vida pode ser vista de forma mais colorida, se você me permitir cuidar mais de você. Ore mais, do jeito que seu coração sabe, não como a mente sabe. Vem mais para perto de mim. Você me permite eu te abraçar hoje? E ela quer te dar um lindo afago. E se você não tem nada para falar para Nossa Senhora, só permita, na sua adulta, receber um abraço de mão. E o que eu vejo é um abraço na sua cabeça, abençoando, falando. São muitas coisas, né, filhinha? Quantas tempestades? E é como se ela estivesse mexendo o dedo na sua cabeça. Posso limpar isso aqui? E ela vai tirando com muito amor, limpando da sua mente o que hoje é importante. E aí ela fala: não esquece de me encontrar mais vezes aqui. Eu só quero que você seja feliz. Eu sou a mãe. Eu quero derramar graças na sua vida. Mas confia na providência de Deus. Ele sabe de tudo. Quando tiver pesado, eu sempre estou aqui. E venha me contar todas as alegrias que você vai viver a partir de agora. Santo Antônio chega, entrega uma criança no seu colo cheia de luz, porque ele foi cuidando dela enquanto isso. E ela tá cheia de luz, uma luz branca, amarela, linda. Você vai colocar ela no seu coração e você vai ancorar energia verde, a vermelha que tá viva. E aí, aos pouquinhos, eles vão dizendo tchau para você. Nossa Senhora ainda deixa o último recado. Ela fala: estoura a bolha, filha. Vai ser muito mais legal. Dá espaço para chegar mais graças depois que você estoura ela.
E aí, os três santos e Nossa Senhora se unem, viram uma grande luz. E você, nesse campo, encontra uma porta com a pulsão de vida. E se você ainda está sem a pulsão do jeito que você gostaria, entrega esse medo também de não achar essa pulsão. Você vai achar. Abre a porta, volta para a sua vida, confiando no poder que Jesus vai fazendo na sua vida essa semana. E devagarzinho, você vai voltando à realidade e pode abrir os olhos. Gente, espero que tenha dado certo aí, cada um do seu jeitinho. Tenho sentido o amor de Nossa Senhora, do que foi falado para cada uma, do que foi sentido. É o que veio no meu coração. E essa hora eu estava com medo porque eu não sabia como ia ser. Eu falei, ai, se não via nada. Mas é para vocês confiarem no sobrenatural na vida de vocês. Não tem problema pedir esses sinais de amor sem controle. Só no Jesus. Meu coração é seu. Eu agradeço de verdade, gente. E eu vou terminar tirando um afago. Já estava até esquecendo a pessoa aqui. Cíntia, tira pelas suas mãos, meu amor. Eu tiro um, você tira outro. Bom, Nossa Senhora, há um tempo, enquanto a Cíntia tá sorteando. Gente, foi bom aí. Tô voltando ainda. Posso, Maravilhoso, posso falar? Posso sem palavras. falar? Claro, Dai. Deixa cair um pouquinho a internet. Abri sem palavras para falar tudo que você disse, sim, me lembrou de muitas coisas. Eu como uma católica que eu fiz a formação de ministra, então eu tenho bastante conhecimento na área do catolicismo. Nossa. Mas também, como uma boa umbandista por 9 anos, eu vou te dizer, o que você falou ali é muito, tá muito interligado com o que eu penso, com o que eu sinto, e os três santos ali que tu disse, eles existem dentro da igreja, de todas as igrejas, eles só têm um nome diferente. Dentro da Umbanda, é Exu, é Xangô, então, mas a potência. E hoje, como universalista que sou, o que eu te digo é que todos, todos eles são potência, são poder, todos nos trazem cura, nos trazem bênção. E eu tenho fé em todos eles. Gratidão pela tua entrega. E foi essa meditação, mulher. Ai, que E eu vou te bom. dizer, aquilo que tu falou para mim, que tu falou para nós agora, e que talvez eu já tenha te falado um dia. Ai, travou, eu acho. Confia. Sim, essa cura foi para mim hoje e eu espero que vocês recebam com muita certeza dessa semana ainda. Eu vou tirar uma afago, a Cíntia tiro dela. O afago de Nossa Senhora nasceu de um sentir meu,
Só que era um sentir que eu não tinha coragem, gente, de colocar no mundo de verdade. Imagina, longe de mim, muito Pedro, né? Longe de mim achar que eu sou capaz e tenho esse merecimento de escrever por Nossa Senhora. Imagina, imagina, quem sou eu, cheia de questões, vou servir para isso? Não sirvo. E até que um dia Nossa Senhora pediu muito para eu me render. E um dia eu quero vir contar várias graças que eu alcancei em nome de Nossa Senhora, que eu não contei nenhuma, mas a última vez que eu fui no santuário, ela falou: até quando? E foi quando eu cheguei, coloquei os afagos em cada cartinha dessa com muito amor. Minha prima que desenhou as cartinhas dos afagos de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, o afago da direção, afago Nossa Senhora das Graças, da presença, afago, né, de Nossa Senhora Aparecida, da confirmação. Porque ela me confirmou. Um dia eu fui lá no santuário e só falei para ela, falei, Nossa Senhora, eu quero te servir, eu quero mostrar minha devoção para a senhora. Mas eu não sabia que era nisso. Eu não sabia. E Nossa Senhora de Fátima. Então, um dia eu quero voltar para falar muito dessa parte mariana. Vai ficar guardadinho aqui, né, Cintia? Um dia voltar e falar dos milagres de Nossa Senhora, porque ela são muitas graças, gente. Com o poder do São João hoje, pede para Nossa Senhora a intercessão dela dos milagres. E o que eu tenho que tirar aqui é: Nossa Senhora Aparecida. E foi, querida filha, esta é a carta da alegria e da celebração. E ela falou justamente isso na meditação, né? Da alegria que ela quer que seja. Que bom que você ressoa amor e luz na sua vida e na vida das pessoas. Posso te contar um segredo? Meu filho te ama como nunca. E ele quer que eu te diga: você conseguiu? Apropria dessa cura. Aconteceu. Não sei a cura que você pediu na sua meditação. É chegada a hora de grandes mudanças. Lembra que no final da meditação me veio muito forte para falar para vocês. Acredita nas curas que até o final da semana você vai receber. É chegada a hora de grandes mudanças. O sucesso, os milagres, vêm para aqueles que verdadeiramente acreditam. Sim, eu posso te guiar e ser sempre sua melhor amiga, em todos os momentos, pois eu sou a sua mãe. Ainda faremos muitas coisas juntas. Prepare-se, há muito pela frente. Nossa, gente, veio muito em cima do que a gente fez, do que foi vindo na meditação, né? Meu Deus do céu. Olha, confirmou. Que lindo, Luma. Eu vou tirar foto da cartinha também. Uau. Ai, gente. Cíntia, quer falar o seu? Até dispensava, mas não, eu quero honrar todas. Obrigada. Essa, eu posso ousar, Pedro deixa eu ousar. E Pedro diz agora para mim, tire uma carta para Priscila. Ah! Ela merece. Então, Pri, para você, com todo o amor. Se você saiu com essa carta, há uma mensagem de profecia. A partir de hoje, as trevas se foram. Um novo portal se abre. Ele já está aberto, mas você não via. Cruz, sombra, dor, passado, presente, tudo se une, tudo se integra. Nada foi um dele. Nossa, caramba, essa carta, né? Fernanda, escuta essa.
Nada foi um delírio. Tudo é questão de tempo e de fé. É isso, né? Bem-vinda ao novo. Estávamos te esperando. Ah, Para uh, quem não sabe, a Fernanda e ela, e a Osmeri também, que não está aqui, nós fizemos parte de uma mentoria. E no dia que a professora anunciou essa mentoria, ela fez uma aula de manhã e depois fez uma aula à tarde. E quando a gente voltou à tarde, a Priscila voltou com a seguinte frase: Fala, Pri. eu cheguei falando, eu acho que isso tudo é um delírio da minha parte, de querer viver de forma diferente, de querer servir diferente. Isso faz, gente, foi em 2023 isso. E aí eu acho que Deus usou a Lara naquele momento e falar, não, não é um delírio. Só Então, essa carta tem escrito delírio ou tem outras? só essa. Só essa carta tá escrito. Nunca foi um delírio. Nunca foi um delírio, então, tudo que a gente busca, tudo que a gente confia, tudo que os três santos hoje pediu para eu falar para vocês. E eu queria falar de outro jeito e saiu de outro, mas eu espero que tenha sido de uma maneira muito bonita. Obrigado por ter tirado essa carta para mim, Cíntia. Se deixar, a gente vai longe aqui, porque ela tem um poder muito grande. Confiem nas curas que acabaram de acontecer. Se apropriem muito dessa cura. Lembra? É o coração. São João acreditou sem nem saber. Acreditem, de verdade. Não deixa a mente. Integra ela, viu? Nossa Senhora, lembra que Nossa Senhora foi deixando sua mente um monte de coisa? Gente, obrigada. Obrigada por essa troca, por esse chá, que a gente ainda tenha muitos momentos juntos. Obrigada pelo tempo que vocês investiram aqui da gente estar, são 6 horas, né? Daqui uma hora é o jogo. Obrigada por essas 2 horas, de verdade. Gratidão mesmo por esse E, tempinho, viu, e gente? seis Obrigada. horas também é o horário de Nossa Senhora, né? Putz, 6 horas, a hora de Maria. 6 horas em ponto. Então ela celebra com a gente. É, muito, muitíssimo. Então, vamos Sensacional. terminar rezando uma Ave Maria, Vamos, vamos, vocês não vamos. se importarem. Aqui chegue, cheio de alegria, porque lembra da carta, é alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E quando a gente fala rogai por nós, pecadores, não vamos pôr esse peso de pecador, não. Só vamos pôr esse peso assim. Ah, a gente tem as nossas coisinhas assim, tá? Mas somos amadas por Nossa Senhora e por Jesus, pela fonte criadora. Meus amores, um beijo. A gente vai conversando no grupo, tá bom? Obrigada. Esse aqui foi um tercinho especial que um dia eu conto a história dele. Beijo, 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 gente. Gratidão, Gratidão, de verdade. gratidão, gratidão, Ó gratidão, Maria gratidão. concebida, sem pecado, rogai por Rogai nós por e nós. recorremos a vós. Um beijo, gente. Beijo. Até.